Amém. Glória a Deus. Paizinho, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, te adoramos, exaltamos o teu santo nome, Pai, mais uma vez. Te agradecemos, Pai, por tudo, pela tua graça, misericórdia, teu infinito amor sobre nós, Pai, teu perdão, tudo, Pai, que temos depois que aceitamos a Cristo. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou, Pai, e nós estamos aqui essa noite para conhecermos um pouco mais de Ti, Senhor, para buscarmos a Tua presença, buscarmos Tua face, Pai, buscarmos quem Tu és, Pai, no estudo da Tua palavra. Por isso, Senhor, esteja aqui conosco, Teu Espírito Santo vai nos conduzir, Pai, que não seja uma mera reunião, uma mera aula, apenas informações jogadas, Pai, mas que a aula de hoje venha ser profunda, venha mudar o nosso ser, nosso caráter, possamos realmente crescer e amadurecer na graça de quem Tu és, Pai, na graça e no conhecimento de quem Tu és, possamos crescer como corpo, como igreja, todos nós aqui juntos, Pai, aprendendo de Ti. Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha visitar cada casa, Pai, que o Senhor venha levar a nossa mente cativa a Ti, e que o Senhor venha conduzir todas as coisas, Senhor, que não haja problemas técnicos, problemas com a internet, mas que tudo flua bem, para que todos nós possamos aprender contigo, Senhor. Usa a minha vida por graça e misericórdia. Entrego assim essa aula diante de ti, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui então nosso slide. Hoje, amados, a gente vai falar então sobre o batismo com fogo, que é a sequência que nós estamos aprendendo, né? Sobre os batismos. Todo mundo conseguindo ver aí direitinho? Tudo certo? Tá sim. Maravilha. Glória a Deus. Amados, por favor, não se acanhem, participem. Talvez a aula de hoje vai ser assim, amados, vou confessar a vocês que a aula que eu mais matutei, vamos dizer assim, pelo menos nos últimos tempos, foi sobre essa aula, porque ela não é tão direta como o que a gente aprendeu até agora, né? Então, né, o nosso texto base, né, que fala sobre o batismo com as águas, o batismo com o Espírito Santo, que foram as nossas duas últimas aulas, e o batismo com fogo. E aí, amados, o batismo com fogo, ele não está tão assim, diretamente citado na Bíblia. Então, nós precisamos ler devagar mesmo para poder aprender. Que a palavra faz uma afirmação, então a gente precisa buscar, né? Porque está na palavra. E glória a Deus que o Espírito Santo conduz e a gente e o Senhor pôde, né, mostrar um pouquinho, né, pelo menos do que realmente esse batismo com fogo significa. O pastor ele já pregou sobre isso, né? Então isso também ajuda um pouco, né? Mas hoje a gente vai ver que é o batismo mais importante, vamos dizer assim, para nós, tá? É algo que precisa realmente acontecer conosco de forma profunda. Amém, amados? Glória a Deus. Sim, tô falando porque é bênção, é bênção, é bênção. Então, só recapitulando e relembrando, né, nós falamos sobre batismo nas águas, né, o foco foi mostrar o que o batismo nas águas abre para nós, vamos dizer assim, né, porque é a porta de entrada para o reino, né, então, o batismo das águas nós passamos a ter acesso ao reino, acesso a tudo que o reino traz, né, no batismo nas águas que nós nos tornamos o corpo de Cristo, realmente, né, somos inseridos no corpo de Cristo, né, mostramos que ele começou com João Batista, né, se estendeu para o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e
E nós vimos que esse batismo está muito ligado ao batismo com o Espírito Santo, que nós aprendemos também, né? E que o batismo com o Espírito Santo é como se é a continuidade, vamos dizer assim, né? Os dois são complementares, né? O batismo das águas te dá a entrada e o batismo com o Espírito Santo te entrega tudo, né? Tudo que a gente tem do reino nos é entregue com o batismo com o Espírito Santo. Então, passamos a ser morada do Espírito, né? Passamos a ser usados pelo Espírito, com poder, com autoridade, com dons, talentos, né? Mas, mesmo com tudo isso, ainda estamos nesse corpo, estamos nessa carne, e essa carne milita contra esse Espírito que nós recebemos. E essa carne tem que morrer. Essa carne ela tem que ser enfraquecida e combatida. E aí vem o batismo com fogo, que é o que nós vamos falar hoje. Poder de Deus agindo no nosso ser, no nosso caráter. Porque o batismo com o Espírito Santo, amados, nos dá poder, ferramentas, né? Nos dá autoridade, né? Nos torna filhos de Deus, né? Só que assim, Deus pode usar qualquer um, né? Então, o poder em si, sem uma essência verdadeira, não tem valor, que é o que nós vamos ver. Então, é necessário após, né, o batismo com o Espírito Santo, esse Espírito Santo dentro de nós venha nos mudar por inteiro. E aí vem o batismo com fogo. Amém, amados? Só que, assim como nas outras aulas, nós precisamos ir primeiramente para quem? Para Jesus. Tudo o que aconteceu com Cristo tem que acontecer conosco. E aí que vem um ponto que eu falei com vocês de ser uma aula um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Por quê? Porque como nós vimos o batismo com as águas e o batismo com o Espírito Santo no Senhor Jesus, é claro e evidente, né? Nós vimos textos e mais textos e mais textos falando de forma evidente isso. Mas o batismo com fogo não é tão evidente. Mas aconteceu com o Senhor também, e assim como aconteceu com ele, tem que acontecer conosco. Que essa é a proposta do Evangelho, sermos semelhantes a Cristo. E é nesse batismo que nós passamos a, em essência, podermos viver realmente a filiação, né, como filhos de Deus. Então, amados, hoje nós vamos passar, tem alguns textos que a gente não conhece tanto, ou passam às vezes batido, mas a maioria são textos muito conhecidos, né, são textos, assim, que a gente sabe até de cor e salteado, mas a gente precisa ler devagar, e aí vem muita coisa e é maravilhoso como as coisas se encaixam. Amém, amados? Então, a gente viu com Cristo o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Mas o próprio Senhor, ele cita um outro batismo, depois do batismo das águas, né, durante o seu ministério. Isso está lá em Marcos 10, 38 a 39, não só aí, né, em outros locais, que a gente vai ver. Mas aqui fica muito claro a ideia do que a gente precisa entender hoje. Então, olha só. Mas Jesus lhe disse. Isso aqui, amados, é quando Tiago e João pedem, né, poder para descer fogo do céu, e pede depois para, né, um quer ficar à direita, outro à esquerda, então o contexto é isso. E Jesus vem ensinar algo poderoso para eles ali, né? Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis, né? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Então aqui, amados, é muito claro que não está falando do batismo nas águas, nem o batismo com o Espírito Santo. Está falando de um outro batismo. Disseram-lhe: podemos. Então eles afirmaram: podemos. Tornou-lhes Jesus a dizer: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então, o Senhor ele faz uma afirmação aos discípulos que o mesmo batismo que ele passou, eles deveriam passar também. Amém? Glória a Deus? Então, o primeiro ponto é isso. É um outro batismo. E que batismo é esse? Fica muito claro em outros textos que esse batismo representa a cruz de Cristo.
Então, ó, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, né, isso aqui Jesus lá no Getsêmani, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Observe que o texto anterior falou sobre cálice e batismo, né? São sinônimos para o mesmo evento, né? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Outro texto fala, né? Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Então, está falando ali, né? É o mesmo evento, está falando da cruz. E lá em Lucas 12, 49 a 50, deixa um pouco mais claro a relação da cruz com o fogo, que é o que a gente precisa entender hoje. Ó. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Então, amados, é muito claro que esse texto fala sobre a cruz de Cristo. Então, esse batismo é o batismo relacionado à obra da cruz, à vida de Cristo, o propósito dele nessa terra. Sofrer, padecer, viver uma vida de entrega em favor de outros, em favor da humanidade, né? E isso foi profetizado lá pelo profeta Isaías, Isaías 53, assim, um texto que todos nós conhecemos, maravilhoso. Mas olha só o que o texto fala. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no final da profecia, lá no versículo 10 e 11, fala: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus, né, amados? Texto, assim, maravilhoso. Eu realmente fico triste em saber que um judeu lê isso aqui, conhece a vida de Cristo e não aceita. Enfim, isso aí é outra história. Mas estava profetizado. E essa profecia, ela quer mostrar a vida de Cristo. Que ele começa desde lá de cima. Desde da aparência, no sentido de como as pessoas viam a Cristo na sua vida, até o ponto de ele, né, ser oferecido como oferta pelo pecado, para que a vontade de Deus se cumpra, assim como ele tinha orado. Ele queria que passasse o cálice, mas ele queria que a vontade do Senhor prevalecesse sobre a vontade dele. E isso gerou um fruto, né, o fruto do penoso trabalho. Então a gente vai falar muito sobre serviço também, porque tudo isso está junto, está misturado. Então, amados, o que a gente entende desses textos, né? Que, como eu falei, né? Esse batismo fala da cruz, fala do batismo da cruz. E o que a cruz significa? É isso que a gente precisa entender. A cruz, ela é o ápice de uma vida de renúncia, dedicação e serviço por outras vidas, motivados pelo amor. Tudo que Cristo fez por nós foi motivado pelo amor dele por nós. Então, ele viveu uma vida de entrega. E isso trouxe sofrimento, dor, angústia, provações, privações, né? Situações que, de forma natural, nós não queremos. A nossa carne não quer passar por essas coisas. Mas, para que tudo se cumprisse, para que a obra da cruz fosse completa, foi necessário, era necessário, para que aquilo que fosse produzido em espírito pudesse prevalecer em relação à carne.
Então, tudo que Cristo fez foi resultado do amor dele por nós, primeiramente. Então, ele nos amou e se entregou para nos salvar. Ele se entregou por completo. É uma vida de renúncia, de dedicação. É uma vida motivada pelo amor. E também pelo amor dele ao Pai, porque ele subjugou a vontade dele à vontade do Pai. A vontade de Deus prevaleceu. Isso está relacionado ao amor dele ao Pai também. Amém, amados? Glória a Deus. Só que isso reflete a essência do próprio Cristo, do próprio Deus. Porque Deus é amor. Essa essência, ela foi manifestada, né? Ela gerou esse tipo de vida. Uma vida de amor, de dedicação, de entrega por outras pessoas, por outras vidas. Mas isso, ele só fez o que fez porque ele primeiro amou. Ele a ama primeiro para depois fazer. Amém, amados? E aí ele submete a sua vontade à vontade do Pai, para que a vida dele cumprisse tudo que o Senhor tinha estabelecido para ele, o propósito dele. Mas todo esse propósito se resume à cruz, à obra da cruz, que é esse batismo com fogo. Na cruz, Cristo recebeu toda a ira, todo o pecado foi pago, foi limpo, foi purificado na cruz, mediante a sua entrega, né? Então, é na cruz que Cristo recebe esse batismo. Todo o pecado foi purificado, foi justificado na obra da cruz. O fogo consumiu naquele momento, o preço foi pago, né? E a ira de Deus foi sobre toda iniquidade, ela foi cessada, foi paga, né? Foi o que o pecado exigia, ali foi pago o preço, isso em Cristo. E esse é o batismo dele. Amém, amados? Glória a Deus ou não? Estão comigo? Glória a Deus. Amém. Amém. Só que, amados, como nós vimos, essa vida, esse batismo que ele passou, ele falou que os seus discípulos iriam passar. E isso fica muito claro num dos textos mais conhecidos por nós, que é: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, como tem uma mensagem do pastor, temos que passar pela cruz. Passar pela cruz é passar pelo batismo do fogo, que nós vamos falar um pouco mais. Mas a vida de Cristo nós precisamos viver, e Cristo passou pela cruz. Nós precisamos tomar a nossa cruz, algo que o Pai estabeleceu para nós. Essa é uma caminhada que não é simples, não é fácil, mas que ela produz um fruto, ela produz algo muito superior, algo que não perece porque é em espírito e não na carne. E essa cruz, passar por essa cruz, é transitar da carne para o espírito. Porque agora, lembrando, amados, nosso espírito foi vivificado pelo Espírito Santo. Temos uma nova vida, temos a oportunidade de viver. Mas precisamos nos revestir dessa vida. Então, o batismo com o Espírito Santo eu recebo, mas agora eu tenho que como eu posso dizer? Eu preciso agora me misturar completamente com isso. Eu preciso me revestir de Cristo agora. Eu preciso tirar a velha vida, o velho caráter, e ter uma nova vida. E isso não é instantâneo. Assim como Cristo teve uma vida de um processo que indicava essa renúncia, essa vida de amor, nós precisamos viver isso também. E aí continua, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem quiser viver a sua vontade, os seus desejos, vai perder a vida. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras.
Então, observem que a cruz, ela está relacionada com obras, assim como Cristo morreu, ressuscitou, passou pela cruz, ressuscitou, né, que foi a Páscoa que nós celebramos, né, na semana passada. Ela produziu um fruto, que é a obra das suas mãos, o penoso trabalho. Então, essas duas coisas estão ligadas. E aí, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, ou seja, passou pela cruz. Passou pelo batismo com fogo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o batismo com fogo é para que eu possa viver a vida de Cristo, ou que, na verdade, a vida de Cristo atue na minha vida, ou através da minha vida. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Então, observe, primeiro ele amou, Cristo amou, e a si mesmo se entregou por mim, que é o que a gente estava falando antes. Primeiro ama, depois faz. E essa é a parte principal do batismo com o Espírito Santo. Produzir em nós uma essência que é o amor, que o pastor Carlos já nos ensinou. Então, hoje também a gente vai juntar várias coisas que nós já vimos, né? Assim, a gente vai meio que, né, não fechar, mas complementar algo que a gente já vem estudando nas últimas aulas. Amém, amados? Então, Cristo amou e se entregou. Então, Cristo amou e serviu, viveu para outros, viveu para nós em submissão à vontade do Pai. Isso vem a partir de um batismo com fogo, que vai mudar o nosso ser, quem somos realmente, para que possamos viver a vida de Cristo. E aí, olha só, e aí lembrando, Cristo fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Só que olha só o que ele fala. Para você se tornar um sal, você precisa passar pelo fogo. Ó, Marcos 9, 49, 50 fala, né? Na parábola do sal. Porque cada um será salgado com fogo. Então eu só posso me tornar esse sal, né? Se a minha essência para salgar o mundo for realizada pelo fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, isso aqui é maravilhoso, amados, porque está falando que a essência, né, de salgar, né, de preservar, né, de não apodrecer, ela vem a partir do fogo, de uma transformação. Lembrando, amados, a ideia do fogo é isso, é uma transformação. O que é um fogo? Fogo, né, assim, quimicamente falando, é um processo de transformação, né, uma reação isotérmica, enfim, de oxirredução, enfim, mas é uma transformação profunda, né, que libera energia. Então, isso vem através desse fogo. Então, esse sal ele foi transformado, essa essência do sal foi produzida a partir do fogo. E depois fala Marcos 10, 40 a 45, é a continuação daquele texto que nós falamos, de que os discípulos passariam pelo mesmo batismo que o Senhor. E aí ele fala sobre o serviço, porque, né, Tiago e João queriam falar, né, quem vai sentar à direita e à esquerda, e aí ele fala, não é assim que funciona. Porque o maior dentre vós é quem servir. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então fala de um serviço, mas lembra que eu estava comentando com vocês, amados. Não é servir por servir. É um serviço gerado pelo amor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É isso, amados. Ou seja, é viver a vida de Cristo em resgate por muitos. Então, amados, a proposta do Evangelho é que vivamos a mesma vida de Cristo, que é o que a gente está falando. Logo, devemos ser batizados pelo fogo com Cristo, né? Ou o batismo de fogo com Cristo, ou por Cristo. Esse batismo é para que a vida de Cristo, ou seja, a sua essência, seja forjada em nós. Por quê? Naturalmente, nós não temos essa essência. Diferente de Cristo, Cristo tinha essa essência, como nós falamos na aula passada.
quando ele se... o texto que nós falamos, né, do esvaziamento de Cristo, que ele se esvaziou dos seus atributos, mas não da sua essência. A essência de Cristo é a essência de Deus, é a mesma, né? A consubstanciação de Cristo e do Pai, é a mesma essência, a essência do Espírito. Cristo não perdeu, porque ele é Deus. Então ele permanece com essa essência. Então ele apenas refletiu aquilo que ele já era, mas nós não, amados. Nós, de forma natural, não temos isso. Isso precisa ser forjado em nós, trabalhado em nós, desenvolvido em nós pelo Espírito. Então pensa na ideia da forja. Temperatura alta e porrada. E batida em cima do ferro para conformar, modificar um pedaço de ferro em uma espada, por exemplo, em algo útil. Isso não é um processo fácil, não é um processo simples. E aí, ou seja, é o Espírito Santo, o poder dele agindo dentro de mim para moldar o meu caráter ao caráter de Cristo. Transformar o velho homem no homem que é um reflexo de Cristo. Ou seja, é gerar em nós o caráter de um filho de Deus realmente. Ou seja, Cristo veio nos tornar filhos e nos mostrar como ser filho. E o Espírito Santo nos conduz a isso. Ou seja, é uma vida de renúncia, de dedicação e serviço por vidas, por almas, motivadas pelo amor. Isso é amar o próximo. Só que isso também é gerar, produzir uma vida de submissão à vontade de Deus, subjugando a minha vontade. Ou seja, isso é amar a Deus, que são os mandamentos, amar o Senhor e amar ao próximo. Isso, amado, só é possível com o batismo com fogo, quando essa essência ela é gerada em nós. E aí, amados, obviamente, assim como o fogo ele é um processo, é algo contínuo, é algo que não para, que não acaba, que precisa ser alimentado. Então, manter o fogo aceso mantém o fogo ativo num processo contínuo e constante que não acaba. Amém? Amados, glória a Deus. Amém. Alguma dúvida? Amém. Agora? Não? Amém? Podemos seguir? Então, amados, esse é o batismo com fogo. Só que aí o fogo, lembra, o fogo arde. Então, a gente precisa entender como que esse fogo ele trabalha. Então, ó, 1 Pedro 1, 6 a 7 fala: nisso deveis alegrar-vos, ainda que agora, se necessário, sejais contristados por um pouco de tempo, em virtude de várias provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo. Então, aquilo que eu recebi, a fé, ela agora vai ser confirmada ou vai ser aperfeiçoada pelo fogo. Então, eu batizei nas águas, recebi o Espírito por fé, mas agora eu preciso ser aperfeiçoado pelo fogo, o tratamento, para que nós alcancemos louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. E aí, apóstolo Paulo ele vai mais fundo. Então, fala de provações. Observa, o apóstolo Pedro está falando de provações. E Romanos 5, 1 a 5, o apóstolo Paulo confirma isso. Ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ó, de novo, a fé, mais uma vez, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só isso. Nós nos gloriamos também nas tribulações, e essas tribulações produzem perseverança, a perseverança produz uma virtude comprovada, aprovada, e a virtude comprovada, aprovada, produz a esperança. E a esperança não decepciona, porque o fim dela é o quê? Porque o amor de Deus foi derramado. Amados, esse derramado é o mesmo derramado de Atos 2. Essa palavra, essa expressão aí que eu botei, actu, né, que é o Strong 1632, é a mesma expressão do batismo com o Espírito Santo lá de Atos 2. E aí lembra, o batismo com o Espírito Santo foi
um batismo de poder acompanhada com línguas de fogo. Então, amados, o fogo também representa poder, que é uma das coisas que pode confundir o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Muitas associam o fogo apenas a poder, né, manifestações. Mas como nós vimos, as manifestações estão relacionadas ao batismo com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que as manifestações de poder de Deus não sejam fogo. Também são. Mas como que elas se manifestam? É isso que a gente vai ver. Daqui a pouco a gente vai ver um texto também muito conhecido que fala de poder. Poder de Deus. Então o fogo representa esse poder. Mas como que esse poder age? É isso que a gente precisa entender. Então, ó, esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, primeiro você precisa ser batizado com o Espírito Santo, receber o Espírito, para que este Espírito te batize com este amor. E este amor, ele é resultado de um processo, de um tratamento, como nós estamos vendo. Tribulações, perseverança, virtude, esperança. E o final disso tudo é amor. Ó, por quê? Tudo isso porque o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, recebi o Espírito trabalha em mim este amor, derrama em mim este amor, me batiza de novo. E isso também é citado lá nessa parte de tribulações, perseveranças, enfim. Tudo isso de uma vida de entrega, e essa vida de entrega produz tudo isso que vai moldar o nosso caráter, está lá em 2 Coríntios 6, de 4 a 10 também. E aí temos mais textos falando sobre isso. Ó. Observem que está falando sobre sofrimentos, angústias, situações que afetam o profundo do nosso ser. Então, amados, a nossa vida, a gente passa por situações e não necessariamente, obviamente que alguns, é o ponto, assim como aconteceu com os apóstolos, é o mesmo ponto que aconteceu com Cristo, de passar pelo mártir. Há pessoas que o propósito de Deus e a vontade de Deus é que elas passem e cheguem a esse ponto, assim como o apóstolo Paulo. Mas lembra, cada um tome a sua cruz, a cruz que o Pai separou para cada um. Mas lembra, a cruz é algo que fere, algo profundo e que é para matar. Então, amados, quando a gente fala de um tratamento de Deus com fogo, a gente está falando de situações que vão mexer com as nossas estruturas. E mexer com a nossa estrutura não é agradável, fisicamente falando. Então, eu imagino que muitos pensam, imaginam que por amor a Cristo, por amor aos irmãos, por amor a vidas, passam por N situações que mexem no profundo do nosso ser. E isso é o trabalho do Espírito, não é o diabo. Que muitos acham, estou passando pela tribulação, não sei o quê. Não, muitas das vezes, a maioria das vezes, é Deus tratando, é Deus mudando o nosso caráter através das circunstâncias da vida. E aí, olha só, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Amém. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pois sofremos com Ele. Amados, o Evangelho não é eu não sei, é porque essa aula mexeu muito comigo. Esse sofrimento, amados, de novo, não necessariamente é no corpo físico, né? Não é corte, martírio. Pode ser, alguns são, perseguição física. Mas é algo dentro que o Espírito Santo está trabalhando. Então, ó, sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada em nós, no futuro, que é o fruto desse batismo, desse fogo que trabalhou em nós. E aí Hebreus fala da mesma coisa. Por quê? Aí aqui em Hebreus deixa muito claro do porquê que nós precisamos passar por isso. Lembra que o apóstolo Pedro fala sobre um aperfeiçoamento. E aí, olha só, lá em Hebreus, nós temos, fala o seguinte, ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas,
como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que não se abala, amados? Aquilo que está em Cristo, aquilo que é espiritual, não aquilo que é físico. Então, o fogo vem para retirar aquilo que é perecível, aquilo que não tem valor. Não tem valor. Para que permaneça apenas aquilo que vem de Cristo, que é resultado de um amor genuíno. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos, aí, de novo, serviço, sirvamos a Deus de modo agradável, de modo que dê prazer a Deus. E o que dá prazer a Deus? Aquilo que foi feito em amor, que é a sua essência. É o caráter de Deus agindo. Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o fogo do Espírito é para tirar as impurezas, aquilo que é perecível. Às vezes, aquilo que nem significa pecado, tá, amados? Não necessariamente pecados, mas aquilo que não tem valor. E Paulo fala, né? Paulo fala de que tomo todas as coisas com perda, não tem valor nenhum para que eu possa alcançar a Cristo. E aí o capítulo 13 começa falando sobre o amor fraternal. A continuação do texto, o próximo versículo é o seguinte: seja constante o amor fraternal. Então esse fogo consumidor é para produzir em nós essa essência, o amor de Deus. E aí outro texto fala, 1 Pedro 4, 12 a 19, fala: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Deus nos provando, nos purificando, nos alinhando, nos conformando, para que sejamos o quê? Co-participantes, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois agora, a partir desse batismo, co-participantes do sofrimento de Cristo. E é aquilo que Cristo falou, vocês precisam passar por essa mesma vida. Uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de amor, para que eu possa realmente ser co-participante desse sofrimento. Então, amados, tem eu acho um exemplo bom. A gente estava conversando no PG esses dias não, terça agora. O presbítero Rezeu estava comentando, né, tal, sobre a história dele e a história da igreja. E é isso, amados. O serviço de entrega na igreja aos irmãos. Outro exemplo, o pastor Fernando, o pastor Carlos, que dedicaram a vida a desenvolver a igreja, o pastor Cristiano, que está lá em Portugal, mas daqui a pouco a gente vai ver, amados, que isso não está vinculado a ministérios, tá? Mas a gente está falando de motivar por amor, ser motivado por amor e se entregar por causa disso. Então, isso gera sofrimento, amado. O pastor Carlos pode dar testemunho, o pastor Fernando já dá testemunho de uma vida, assim, de renúncia mesmo. E isso gera sofrimento, aflição, angústia, pensamentos. Isso tudo é Deus trabalhando para que a gente possa ser aperfeiçoado e amadureça em amor em Cristo. Isso é batismo com fogo. Para que também na revelação da sua glória os alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, isso tudo é mediante o Espírito que veio habitar no batismo com o Espírito Santo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor. Ou seja, não é da vida anterior agora, é um sofrimento por causa da nova vida. E, de novo, o sofrimento, a gente fala, não só físico, no interior, aquilo que mexe, aquilo que incomoda, aquilo que vai, é Deus te esmagando, a palavra te cortando. É isso que também tem a ver com o poder do Espírito. E como quem se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, como um pequeno Cristo. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por esse nome. Então, amados, como eu estava falando, Cristo, essencialmente, a sua natureza é amor. Mas nós não, nós somos carnais. Mesmo quando o Espírito vem habitar, ainda existe uma essência egocêntrica. O olhar para mim. O que eu quero, o que eu desejo. Né? Mesmo com o Espírito Santo dentro. Por quê? Porque ainda há uma luta entre a carne e o Espírito. E o subjugar da carne, a morte da carne, só vem mediante o Espírito, depois desse batismo. Deus precisa forjar em nós o caráter de Cristo. Esse é o tratamento do caráter.
E Deus usa que tipo de mecanismo? Lutas, provações, aflições, dificuldades. Então, isso são ferramentas de Deus para nos purificar, retirar o nosso eu, refinar o que é precioso, o que é do Espírito. E esse tratamento, esse processo, revela quem realmente somos, que nós somos fracos. Nós temos debilidades em todos os sentidos, em todos os aspectos, no caráter. Meu caráter, essencialmente, é ruim. E Deus vai me tratando, vai me moldando, vai me modificando, me revelando. E aí, como o pastor Carlos nos ensinou, ele primeiro ilumina, depois que ele ilumina, oh meu Deus, esqueci, iluminação, santifica, que é parte desse processo, e fortalece. E por último, fortalece, que também é nesse batismo, porque depois que eu sou santificado, purificado, moldado, eu sou fortalecido, porque eu fui forjado. E aí, se eu sou forjado, eu amadureci e eu permaneço, nada me abala. Ou aquilo que antes me abalava não me abala mais. Porque eu fui forjado. Eu cresci em Cristo por causa desse processo. Então, ó, tudo que é precioso é formado a partir de altas temperaturas e pressões. Você pega um diamante, o diamante é alta temperatura e alta pressão. E aí lembra, amados, que a gente vai falar daqui a pouco também, aquilo que nós produzimos vai ser passado pelo fogo depois, mais uma vez. Mas quando ele foi passado no fogo antes, no batismo com fogo, ele vai resistir ao fogo posterior de teste, porque ele já foi refinado, ele já foi aprovado, ele já tem as propriedades que resistem ao fogo que vai vir depois para testar. Então, amados, tudo isso é parte do fogo de Deus. E o que é o fogo de Deus? É o poder de Deus. Por isso que o fogo também é poder. Mas é o poder de Deus agindo no meu interior. E aí a gente vai lá para o apóstolo Paulo fala, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder, o fogo, se aperfeiçoa na fraqueza, na minha fraqueza. Então esse processo revela que eu sou fraco. E aí o poder de Deus pode agir em mim. Ou seja, aquele processo no fogo evidencia a minha fraqueza para que eu possa me submeter ao Pai depois desse tratamento. É o poder de Deus agindo em mim, ó. De boa vontade, aí agora, ó, de boa vontade, eu submeti a minha vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, o agir do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo. E aí, lembra, esse Espírito agora em mim vai me batizar com amor, que é consequência desse poder, desse fogo agindo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, de novo, nas perseguições, nas angústias. Para quê? Para produzir amor, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque agora eu vou no poder dele, não em mim. Eu me rebaixei. E aí, o que vai acontecer comigo? Eu vou sendo transformado pela renovação da mente. Então, esse processo é um processo de mudança, como eu falei com vocês, né? Um processo de fogo é um processo de mudança, ó. E não vos conformeis com este século, ou seja, aquilo que era passado está sendo modificado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Ou seja, agora eu consigo viver a vontade de Deus na minha vida, que antes eu não conseguia. Então, amados, eu não sei se eu estou deixando claro isso, porque são muitos textos muito conhecidos, mas, amados, a profundidade disso aqui é muito... Eu acho que é o que a gente precisa viver. E, de novo, isso é um processo. Então, beleza, eu já fui tratado em um nível, mas há mais a ser tratado. Sempre há mais. Há sempre uma vontade de Deus acima de uma vontade minha, que eu preciso acessar. Porque é de forma contínua, essa renovação da mente me faz ser transformado à imagem de Cristo, que é o texto de 2 Coríntios 3, 17, 18. Aí observa, ó, pois o Senhor é o Espírito, olha só, o Espírito agindo. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do quê? Da prisão anterior, dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus desejos. De novo, não só pecados, né?
E nós todos que, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Senhor, que é Cristo, somos transformados nessa mesma imagem, que é Cristo. Cada vez mais resplandecente pela ação, pelo poder, pelo fogo do Senhor, que é Espírito. Então, amados, está tudo ligado, tudo perfeito, maravilhoso, né? Então, amados, o batismo com fogo é o poder do Espírito Santo agindo em nós, produzindo em nós a essência dele, que é o amor. É o processo de renovação, de mudança contínua. É aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nós, ou seja, o fruto do Espírito. E aí lembra, amados, como a gente aprendeu também com o pastor Carlos, o fruto do Espírito, a semente dele é o amor. Por isso que o fruto começa com o amor. Sem amor não tem os outros. Ou, na verdade, os outros são gerados pelo amor. O amor é o centro, o amor é a essência de tudo. É no amor que eu preciso fazer as coisas. Então, é no amor que eu produzo os outros gomos, que é o restante da essência, são as manifestações dessa essência. E aí, aula que vem, nós vamos falar sobre esse fruto. E é no amor que eu preciso fazer, servir, manifestar dons, talentos, poder, autoridade. É no amor. Porque senão de nada vale. E aí, esse processo nos permite subjugar a nossa vontade à vontade de Deus, que é o que a gente leu anteriormente. Ou seja, passar a viver uma vida de renúncia, dedicação e serviço às pessoas, às vidas, motivados por amor. Então, tudo, amados, é para que a motivação seja correta. Porque sem a motivação correta, de nada vale, que é o que nós vamos ver agora. Então, amados, lembra, o tratamento forjou, batismo com fogo, contínuo, vai moldando em mim o caráter de Cristo, que é baseado no amor. Então, as propriedades que eu preciso ter para passar no teste posterior já estão formadas. Então, quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que o que já foi posto, Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói outro, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência, vai ser provada. O dia torná-la conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um, o valor da obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá sua recompensa. Então, lembra, o serviço produzido pelo amor vai gerar uma recompensa que permanece. Diferente de um serviço por serviço. O serviço sem essência não permanece. Que é a continuação do texto. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa, não tem valor. Que é o que o texto de cima fala, o valor de cada um, a obra de cada um será posta em evidência, né? Então, aqui está falando o preço dela, o valor dela vai ser colocado em evidência, né? Então, mas mesmo assim, entretanto, ele será salvo. Foi salvo, batizou, recebeu o Espírito, mas não moldou o caráter dele, não viveu em amor, viveu para si, guardou tudo aquilo que ele recebeu, ou viveu com motivações erradas. É aquilo, recebeu o talento, escondeu o talento, não produziu mais. Então, tudo isso está vinculado, mas isso tudo é produzido de forma natural pelo amor que o Espírito Santo gerou dentro de mim. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como? E através do fogo. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí, voltando lá no batismo com o Espírito Santo, se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Precisamos ser santos, ou seja, o caráter, né? Deus é santo, então nós precisamos ser santos. O caráter de Deus em mim, por esse processo. E aí, amados, quando a gente fala de templo, a gente tem que lembrar de quê? De sacrifício. E aí a gente vai lá para Romanos 12:1, que é o texto anterior de Romanos 12:2, que fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é qual? Que nós devemos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados, agora que eu tenho essa vida transformada, moldada, tudo aquilo que eu faço no corpo é
é levada a Deus como um sacrifício agradável. Lembra aquilo que está lá em Hebreus, para que possamos servi-lo de forma que o agrade. Então, viver para o agradar é viver em amor para oferecer esses sacrifícios no templo que somos nós mesmos. Então, agora, a partir dessa essência e desse amor, nós passamos a oferecer tudo o que fazemos, o nosso corpo, por completo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. E lembrando, o que um sacrifício faz, amados? Um sacrifício era colocado num fogo. Então, de novo, o próprio oferecer a Deus o nosso serviço, a nossa entrega, a nossa vida, que é tudo nosso, vai passar também pelo fogo, vai chegar a Deus depois desse fogo, que é o altar que é colocado dentro de nós. Tem um outro texto que fala sobre isso, que agora eu não lembro qual que é, mas fala sobre esse sacrifício dentro desse templo que eu recebi no batismo com o Espírito. Só que agora o fogo vai produzir esse sacrifício, né, essas ações de forma agradável a Deus, que agrade, viver essa vontade dele. Isso é o nosso culto. Então, culto, amados, não culto na igreja, é a vida. Porque o culto é dentro do templo. E qual templo? Nós mesmos. Então, é oferecer isso a Deus, a nossa vida por inteiro. E aí, de novo, não só uma mera, um mero, não só para aqueles que vivem em ministérios, pastor, né? Eu aqui que estou dando aula, não, amados, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma vida completa. Não pode haver na nossa mente a distinção de coisa para Deus e de coisa profissional ou de coisa para as pessoas. Não, amados, tudo é para Deus. Tudo. Nosso trabalho, nossa família, nossos recursos, tudo deve ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, nesse templo interior. E aí, por isso, a gente vai lá no texto de 1 Coríntios 13, mas o mais lindo, amados, não é ler só o 13, é ler o 12:31 e o 14:1, o começo e o final, e no meio, o amor. Então, ó, o apóstolo Paulo fala: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procura, poder, manifestação. Amém, tá tudo certo. Só que ele fala: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O caminho que deve ser seguido, a trilha, a corrida que foi proposta, que a gente tem que caminhar, é em amor, porque é a vida de Cristo. Ó, ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine, né? Não tem sentido, não tem, não faz sentido, ó. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, então, mas lembra, a fé é produzida pelo Espírito. Então, ó, ainda que eu tenha isso tudo, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não tem valor. Vai perecer. Lembra, tá salvo, tá com a fé, mas não tá produzindo pedra preciosa, não passou pelo batismo com fogo para produzir esse amor. Nada serei, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo a ser queimado. Olha isso, amados. A ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Provavelmente um dos textos mais lindos da Bíblia, que o apóstolo Paulo, ele descreve o amor. Como que o amor se manifesta. Isso aqui, amados, eu não posso produzir, é só o Espírito Santo. O amor é paciente, é benigno. Então, observa, tem muito a ver com o quê? Com o fruto do Espírito, que a gente vai estudar depois. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, amados, observa, tudo isso aí são as coisas que mexe dentro de nós,
diante de uma situação, diante de uma circunstância da vida. É aí que o amor se manifesta. Que aí ele é paciente, ele não é ciumento, ele não é leviano, ele não é soberbo. No dia a dia, o amor manifesto. Não procura os próprios interesses, não se ressente no mal, enfim, não tem vaidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Isso aqui foi produzido pelo fogo, pelo batismo com fogo, que é o amor. Produziu isso aqui, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São propriedades forjadas, não produzidas por mim. O amor jamais acaba, não perece, porque é a essência do próprio Deus. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí, olha só, amados, observe que o amor vai produzir o quê? Maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então é o dom pelo dom, é a manifestação, é o servir para mostrar para os outros. Não é em amor. Mas agora o amor me aperfeiçoou, mudou meu caráter, para que eu possa amadurecer para me tornar um filho maduro. Ó. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, que a gente já explicou esse texto, né? Estes três, porém, o maior destes é o amor. Seguir o amor, aí agora, ó, o apóstolo Paulo, no começo, lá no 12:31, ele fala, procura o melhor dom, mas calma aí, deixa eu te mostrar primeiro o caminho do amadurecimento, o caminho correto, o amor, que veio, foi produzido por fogo, que permanece, não perece. Seguir primeiro, caminha no amor, e depois procurar com zelo os dons espirituais, para manifestar em amor. Tudo isso. Para quê? Para a edificação do corpo, ou seja, para os outros, para fazer para os outros. Né? Então eu me dedico, eu busco, eu procuro, não para mim mesmo, não para me vangloriar, mas para revelar a Deus, revelar a Cristo e manifestar o Espírito Santo. Então, amados, ó, o amor gerado pelo batismo no fogo é o caminho mais excelente, é o caminho que nós precisamos seguir. Quando o que fizemos, ou seja, o serviço, é motivado pelo amor, o fruto e a recompensa permanecem, pois estão depositados no próprio Cristo, que é o amor de Deus revelado. Por isso que não vai perecer. Então, quando eu faço em amor, tudo que estou fazendo, eu estou depositando diretamente em Cristo. Porém, quando aquilo não é feito em amor, não tem a essência de Deus, ela não é depositada em Cristo. Então, quando o fogo vier, vai perecer, porque ela não tem valor. Então, amados, o serviço ou a entrega, fazer as coisas sem essência, não tem valor nenhum, que foi o texto que nós lemos. Vai perecer. E aí Cristo vai falar, é aquele texto, né? Senhor, profetizamos, Senhor, né, expulsando demônio, fizemos um monte de coisa. Partai-vos de mim. Não vos conheço. Não vos conheço. Não tem essência. Por que ele não conhece? Porque não tem o amor. O Pai, ele só vai reconhecer o amor. Então, não tem essência de Deus, Cristo vai achar estranho, vai olhar assim, não bateu, não faz sentido. Então, amados, servir os outros não pode ser fazer as coisas para Deus. Fazer. É só o externo pelo externo. É só para mostrar. Não pode. Tudo que nós fazemos tem que ser motivada, ou seja, são atitudes, boas obras geradas pelo amor, que foi forjada em nós. Ou seja, o nosso serviço deve ser o fruto do fruto. É um fruto gerado pelo fruto do Espírito, que tem como base o amor. É o poder interno do Espírito produzindo um poder externo, né, para fora. Então, primeiro dentro, para depois para fora. Primeiro com essência, com a motivação correta, para depois ser externalizado. Então, é uma vida que revela filhos maduros. E aí, observem, amados, que lá Isaías 53:11 fala que Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho, porque foi feito tudo em amor.
É isso que ele tem para nós. É isso que ele quer forjar em nós, né? Então, amados, e eu já estou encerrando, tudo isso é para que o nosso fruto permaneça. Cristo fala, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, ou seja, o propósito, uma cruz que foi estabelecida para nós passarmos, para que vades e deis fruto. E o fruto permaneça, não pereça, não apodreça, né? Não seja consumido, mas que ele permaneça. A fim de que tudo pedides ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Aí o que ele fala? Isso tudo só vem porque ele nos mandou, que vos ameis uns aos outros. De novo, o nosso fruto, o nosso serviço, só pode ser produzido em amor. Tudo quando fizerdes, aí, amados, esse texto é para fechar esse entendimento. Apóstolo Paulo está falando para escravos, em relação aos seus senhores. Tudo quando fizerdes, ou seja, está falando da vida, está falando de serviço, está falando de tudo que nós fazemos. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, fazei com amor, como para o Senhor e não para homens, cientes de que a recompensa que recebeis, né, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, porque tudo é dele, por ele, para ele. Então, amados, a nossa vida, gente, é dele. Ele comprou. Ele nos comprou. Então, fomos comprados, pertencemos a ele. Tudo que fazemos tem que ser para ele. Só que para ser para ele receber, tem que ser em amor, de todo o coração. Tudo na nossa vida. Para que nós não sejamos igual os fariseus que Cristo cita em Mateus 6:2. Quando, pois, deres esmola, não troqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam recompensa. Ou seja, amados, o fazer por fazer já está recebendo a recompensa, porque é externo. Então você recebe externamente. E aí vai perecer, que é os outros textos que a gente já comentou. E isso é uma consequência, esse texto de Mateus 6:2, é uma consequência de pessoas que têm um coração longe do Senhor, um coração que não ama, que não é motivado por amor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que são maquinalmente aprendeu. Religiosidade, automático, faz por fazer. Ah, aprendi, vou fazer, vou replicar. Mas não tem essência, não passou pelo tratamento de Deus no caráter, não mudou a mente. Então faz um serviço por fazer, não tem valor, vai perecer. Porque o coração não é com amor, não foi tratado no fogo. E aí vai perecer, não tem valor nenhum. O coração está longe, faz por fazer. Então, amados, que não sejamos esses, mas sejamos igual o apóstolo Paulo. E aí, obviamente, que eu tenho que botar esse texto aqui, que é o texto que eu amo, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Lembra, amados? O corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aqui, ó, oferecido como libação. Libação é um termo relacionado a sacrifício. Ou seja, até o final da vida, eu estou entregando tudo por amor, como um sacrifício a Deus. E o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, amados, isso aqui é muito parecido com o que Cristo viveu. Ele viu o fruto do seu trabalho. O apóstolo Paulo, ele entendeu que ele cumpriu. Ele passou pela cruz dele, passou pelo tratamento de Deus, teve o caráter completamente transformado e fazia tudo por amor à igreja, a Deus, aos irmãos, submetendo a vontade dele à vontade do Pai. Então ele combateu o bom combate. Lembra, amados? Combate não é algo fácil, não, pô. Combate é briga, é cansaço, é machuca, mas permanece, permanece. Completei a carreira, guardei a fé. E aí ele só está aguardando o quê? O galardão, a recompensa, ó. A coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém, amados? Glória a Deus. Amo esse texto, e eu acho que ele é perfeito para a gente fechar, porque o apóstolo Paulo é um exemplo para nós sobre isso. Viver a vida de Cristo. Por isso que ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa vida que
deve ser produzida a partir do batismo com fogo. Amém, amados? Glória a Deus. Falei, hein? Meu Deus, empolguei. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, pastor, fala. À vontade. Amém, glória a Deus. Já vou começar logo, né? Não vou esperar, não. Por Não favor. tem como não ficar entusiasmado, né? Empolgado com um assunto tão rico, tão bem explicado, né? E essas conexões que até conversando, né, Renato, nós falamos que não há possibilidade nenhuma de ser somente intelecto, sabe disso? A gente se submeteu totalmente aí ao Espírito Santo, ao seu poder, e assim, é muito rico, cara. É para depois assistir de novo todos os textos, né? E você vem com 1 milhão de textos. É muita coisa, E todos conectados, assim. Então é muito rico, é desfrutar disso, dessas verdades e aplicar nas nossas vidas. São entendimentos totalmente bíblicos, né? Totalmente, e vívidos, porque são pelo Espírito. Então não é só conhecimento. Realmente a gente sente o coração arder enquanto a gente ouve e o Espírito Santo agir. E até um momento lá eu levantei a mão para exemplificar bem isso, né? Nem vou entrar aqui na questão todo que você falou, que, como eu disse, foi muito bem explicado, mas tem muita coisa para falar. Tenho certeza que as pessoas aí, todos os irmãos, têm muitas coisas para falar, acrescentar, perguntar. No texto que fala sobre nós sermos o templo do Espírito Santo, acho que está na carta, em Coríntios, não sei qual, você botou aí. Como a falta de revelação pelo Espírito reduz um texto tão rico. Que na maioria das vezes a discussão que se vê sobre isso é se esse templo que somos nós, é se eu posso ou não usar tatuagem, se eu posso ou não ter outro tipo de roupa, se reduz a isso. E quando você chegou nesse texto, você já chegou assim, dando toda a fundamentação do que Paulo realmente está falando, esse templo que é nós, que o culto que é oferecido em nós, porque nós somos o templo, e com a motivação do amor. Então, assim, como é muito, muito mais profundo. Como infelizmente nós reduzimos a verdade, nós diluímos, né? Muitas vezes que é pregada, muitas vezes é falta do nosso interesse em buscar, mas nem muito interesse, talvez de submeter realmente ao Espírito Santo para que ele revele, porque é sempre ele, é o que a gente tem aprendido, é isso, é que é ele fazendo, é ele trazendo entendimento, é ele trazendo revelação. E quem não participou do culto ontem, o que a pastora pregou, é muito interessante como isso vem acontecendo. Cara, assim, tem que assistir, porque está totalmente conectado com o que você ministrou hoje, Renato. Poderoso. Tá ela falando sobre a nossa falta de consciência do nosso espírito, que é onde o Espírito Santo fala. O Espírito Santo não fala a nossa alma nem o nosso corpo, ele fala no nosso espírito. Romanos 8. E como nós temos consciência do nosso corpo físico, porque é tangível, da nossa alma, porque a gente sente, então é tangível, mas quão pouco nós conhecemos do nosso espírito, que é onde o Espírito Santo se comunica. Então, por favor, assistam também, essa pregação foi maravilhosa. É só isso. Pô, glória a Deus. Eu vou assistir. Ontem eu não consegui ir, mas aí, pastor, completando essa questão do templo, quando a gente vai mais fundo, por isso que o apóstolo Paulo, normalmente quando ele fala do templo, ele fala sobre impureza, né? Principalmente impureza sexual. Porque aí, amados, o que é isso? Você está contaminando, quando você peca, né? Ou seja, não está vivendo em santidade, peca, né, propositalmente, ou até, né, sem, não proposital, mas aí há sacrifícios, aí você vai no Antigo Testamento, há sacrifícios de purificação do templo, né? Mas esses pecados, você está profanando o templo. E aí, o templo profanado, um sacrifício não tem validade, né? Não chega diante de Deus. Então, a gente, com esse entendimento, vai mais fundo. Por isso que é exigido uma vida de santidade. Para que o templo, essa comunicação do meu espírito com o Espírito Santo, seja agradável a Deus, né? E o pecado nos afasta do Senhor e profana esse templo, inviabilizando um sacrifício agradável, né? Então, que aí por isso que o apóstolo Paulo sempre vai ficar falando, né, de impureza sexual e tal, né? Também sobre presunção, discórdia, Isso, contenda, ele vai linkar também esse tipo de atitude a essa profanação.
É isso aí. É o fogo, né? Refinando o nosso caráter. É isso aí. É profanar, é isso aí. Então, aí é aquilo. O sacrifício de Cristo purifica o templo, né? Mas isso só vem mediante arrependimento, aí todo um processo e tudo mais, para purificar esse templo novamente, né? Enfim, é isso aí. Glória a Deus. E aí, amados, mais alguém, por favor? Eu creio que há pessoas que querem falar, compartilhar, tirar dúvidas. Fiquem à vontade, por favor. Tem aqui no comentário nenhuma pergunta. Dirã, Vinícius, Luiz. Alguém? Só o pastor Carlos Vai lá, Diran. jogou a bola. Amém, glória a Deus. Aula maravilhosa, muito profunda, né? E é como o pastor Carlos falou, para ouvir novamente, assistir novamente. Que glória a Deus, irmão. Muito bom. Amém. Cara, eu ia falar também, muito bom. Eu tô morrendo de tosse aqui, mas peraí. Eu fiquei viajando aqui, cara, muitas coisas legais, que você nunca tinha me atentado a esse batismo de fogo nessa ótica assim de cruz, né? Do jeito que você trouxe, né? Muito bom, muito legal, muito interessante ver todas as conexões que isso tem gerado, né? E eu fiquei viajando aqui, tipo assim, cara, quando o João tem a revelação de Jesus em Apocalipse lá, ele vê a expressão de Jesus com olhos como chamas de fogo, né? E, tipo, Jesus estava expressando a essência dele ali, que tinha a ver com esse fogo que você fala aí, né? E da gente ir sendo transformado à medida que a gente vai contemplando ele, né? Esse fogo vai ardendo, vai queimando dentro da gente, né? Cara, muito doido, você tá doido. Glória a Deus pela sua vida, vai. Aula muito top. Amém. Glória a Deus. Perfeito, é isso aí. Os olhos que purificam e os olhos que vão julgar, né? Purificam os seus e julgarão os que não pertencem a ele, né? Aí quando a gente vai ver sobre fogo, que é interessante, por isso que às vezes, foi difícil, porque o fogo, na maioria dos textos, ele está relacionado com ira de Deus, né? Com julgamento, juízo. Mas tem outros textos que são muito claros, que foram os que nós lemos, que falam de uma purificação, de um processo de transformação, né? De refino, né? Mas, de uma forma ou de outra, né? O fogo, como parte do juízo de Deus, ela vai vir sobre aqueles que não pertencem ao Senhor. Por isso que aí vem a diferença, né? Aí você vê os níveis, né? Você tem, o fogo vai passar por todos. Aqueles que viveram essa vida de amor que a gente estava falando, o fruto dele vai permanecer. Não só ele, o fruto também, a recompensa que ele vai receber. O cara que foi só salvo, vamos dizer assim, que é o outro texto fala, ó, vai perecer o fruto dele, mas foi salvo pelo fogo. Foi salvo pelo fogo. Ou seja, ardeu ali, mas passou. E tem o fogo que vai consumir toda iniquidade, todo pecado. Então, que é a ira de Deus que virá sobre os que não aceitaram a obra da cruz, né? Então, você vê os níveis, né? E tem um texto falando sobre o fogo eterno e tal, que é 2 Tessalonicenses 1, eu acho, 8-7, e aí fala desse fogo que virá consumir, e que fala que estes serão apartados da presença de Deus, ou seja, o inferno é você ser ausentado da presença de Deus para todo sempre, e isso é o lago de fogo e de enxofre, enfim. Enfim, é porque veio esse negócio do fogo, né? Mas é porque
é o fogo de Cristo. Por isso que Cristo vai pisar o lagar da ira de Deus, né? É esse fogo, em todos os aspectos. Só que aquele que é fogo, passou pelo fogo já, tá com a mesma essência de fogo, vai manter, que é o que o pastor fala, né? Fogo com fogo, fica junto e sobrevive. O que não é fogo vai perecer, né? Então, por isso que a gente precisa passar por isso, por esse tratamento. E aí, amados, a primeira aula que eu chorei, mas é porque isso, são textos que a gente lê, relê e tal, mas quando vem, assim, a essência, e aí o que aquilo realmente representa, você fica assim, que, assim, você não precisa fazer muito ainda, né? Tem que passar por esse fogo muito mais. Mas amém. Né? Por causa desse amor, sabe, amados? Então, é esse amor que o Senhor quer produzir em nós, que a gente precisa buscar. Fala, Vinícius. Renato, estava lembrando aqui também, porque é interessante que, por exemplo, quando Jesus fala sobre a casa na rocha, né? A gente sabe que a rocha é a própria palavra de Deus. Quando Pedro vai andar sobre as águas, a gente sabe que ele fala, né? Então, ordena que eu vá, e a gente já ouviu muito isso, que ele anda sobre a palavra, mas eu estava pensando aqui também, né? Como o Juliano falou a respeito sobre associar o fogo e o sofrimento e a cruz e tal. Cara, é muito interessante como também é tudo relacionado com a palavra, né? A palavra faz com que a gente possa suportar as coisas também. Porque Jeremias, ele viveu essa experiência, né? Ele no momento de muita dificuldade, eu creio que ele estava passando por um fogo também, né? Ele lembra da palavra de Deus, ele fala que é como um fogo ardente em seu coração. Ele estava realmente passando por um momento de muita dificuldade e eu creio que estava passando pelo fogo mesmo, né? E a palavra de Deus veio, sustentou ele ali, e ele falou: Não, cara, é maior do que eu, é um amor tão grande, eu não posso me conter, eu preciso deixar essa palavra extravasar através de mim, né? E é isso. Glória a Deus por esse fogo. Amém, glória a Deus. O profeta Isaías, né, também, que fala, né, que ele viu o Senhor, ai de mim, né, e aí vem um fogo, a brasa, e toca na boca dele para purificá-lo, ou seja, o processo que ele estava passando depois da morte do rei Uzias, né, e aí, ou seja, passou pelo fogo para manifestar Deus ali para Israel, né, os profetas. Fala, pastor. Então, como você aplicou, né, Romanos 12, que fala para que nós não podemos nos conformar, realmente, para quem está sendo batizado por esse fogo, o mundo não pode ser confortável, não é que ele não pode. E é muito interessante como na Bíblia a gente vai vendo como muitas vezes a igreja vai na contramão disso. Né? Não é que a gente está pregando aqui uma vida de sofrimento, mas é que a vida é sofrida aqui. E é isso que a gente tem que ter consciência. Né? É claro isso. Então, assim, parece que muitas vezes, e essa não pode ser nossa mensagem, que a gente quer diluir isso de alguma forma. Não, aqui, ó, essa mensagem aqui, não um evangelho verdadeiro, para tentar diluir essa dor que existe na própria vida. A vida é dolorida, gente, a vida é sofrida desde o nascimento. A questão é que quando eu tomo, é tipo Matrix, né? Quando eu tomo uma pílula vermelha, casca vermelha, e tomo consciência daquilo, eu não vivo mais iludido. A vida é isso aí, pronto. Mas eu tenho a verdade. Aí que está a questão. Né? O não conformar nunca está confortável. Nunca vai ser confortável para a gente aqui, porque aqui não é nossa pátria, isso ainda não é nosso corpo, isso ainda não é o que a gente vai viver. Isso é só um momento que está antecipando algo vindouro, e a esperança está nisso. A esperança está no vindouro. E isso muda tudo, cara. Se você pensar dessa forma, que você falou um pouco do meu testemunho, agora dando meu testemunho. É isso, cara. Por que faz? É porque eu quero? Porque... Não, porque é como o Vinícius falou. O fogo ardendo em mim não é pela minha vontade. Se fosse só pela minha vontade, talvez não. Mas pelo que é produzido pelo Espírito Santo, não dá mais. Eu não consigo mais desver. Não consigo, por exemplo, ouvir qualquer outra mensagem e falar, cara, que não é uma mensagem verdadeira, e falar, não, eu quero isso aqui. Não tem mais como. Por mais que minha carne até deseje. Fala, pô, isso aqui seria legal, isso aqui seria confortável. Mas não tem mais como ficar confortável, essa é a verdade. Mas isso não
significa que a gente não vai ter prazer, muito pelo contrário. Tenho prazer no Senhor, tenho prazer no que Ele me dá, nas bênçãos. Eu posso viver tudo isso que Ele tem para mim, mas consciente, não numa ilusão. Usando até a analogia que eu fiz, não numa Matrix, entendeu? Numa verdade. A verdade que é o que você expôs aí. Né? Essa luta, esse batismo que o fogo Espírito Santo vem fazendo a gente é confronto, cara. É mudança, é transformação, e isso vai custar a nossa vida, foi o que Jesus falou. Não tem como, é renúncia, é perder para ganhar. Essa é a equação, né? Perfeito, pastor, é isso aí. É porque quando a gente fala, né, de sofrimento e dor, a gente já associa direto, né, meio que natural, de que isso é o oposto de alegria, né? Só que na Bíblia não é assim, porque mesmo diante dessa, é isso, é entender que a vida é sofrida e diante disso eu não querer me tornar confortável, mas enfrentá-la com amor. Enfrentar a vida sofrida com amor. E é isso que produz a alegria do Senhor, porque aí fala a alegria do Senhor é nossa força, fala sobre festa, ou seja, está falando de uma igreja, de um corpo que vive diante de tribulações, problemas, circunstâncias, mas por causa do amor, ela se alegra, ela é unida, ela vive em amor, fraternalmente. Ou seja, não é que a dor e o sofrimento, o incômodo, a aflição, é o oposto de alegria do Senhor. Não é. É diante dessa vida que eu tenho um senso de propósito cumprido, que é o que o apóstolo Paulo viveu. Ele fala, ele tem consciência dessa vida sofrida, ele encara isso em amor e ele se alegra nisso. Porque é na força do Senhor e entra em outras coisas. Ou seja, a gente, diante de todas essas circunstâncias, nós somos e devemos ser o povo mais feliz e mais alegre da terra, que é uma resposta diferente diante da vida sofrida que os outros não conseguem encarar. Que a vida sofrida de quem não tem Cristo é uma vida egoísta do cara tentar amenizar esse sofrimento, que não vai passar. Ele só vai tentar anestesiar. Mas em Cristo, eu encaro essa vida com amor que vai produzir a verdadeira alegria. Então não é o oposto, né? Eu acho que é isso aí que o senhor está falando, né? Então é um momento de, tipo assim, você passa pela aflição de ver alguém doente, de alguém passando por uma circunstância, uma dificuldade, você passando por uma aprovação, e aí você vai louvar a Deus, e a paz que excede todo esse entendimento vai preencher seu coração, e você vai estar bem diante das circunstâncias, independente de qual forma ela seja. Fala, minha irmã, Érica, na tua mão. Paz, boa noite a todos. Boa noite. Aula poderosa, que veio mesmo falar profundo nos nossos corações, como Deus já tem falado, né, através dessa aula aí, mas meditando em tudo que foi falado aqui, me veio uma passagem, não sei se foge um pouco, mas tem a ver, sobre aqueles 3 jovens que foram lançados, né, na fornalha, e eu vejo ali que quando eles entraram naquela fornalha, eles tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Então, assim, o fogo, ele nos purifica, né, como o irmão falou aí, ele nos forja, ele nos faz ser maduros espiritualmente e termos intimidade mais profunda com Deus, sair do natural para viver o sobrenatural, né, aqueles jovens ali, eles viram ali Deus com eles, então, assim, somos forjados mesmo, todos os dias precisamos passar mesmo pelo fogo, para sermos maduros espiritualmente, para termos experiência com o Senhor, para vivermos o sobrenatural, porque, né, como o irmão leu um texto que fala também, quando eu era menino, falava como menino, e agora que nós já temos o conhecimento como maduros, né, homens maduros, mulheres maduras, nós estamos preparados, né, para passar por esse fogo, e viver este amor, né, porque é isso aí, o amor de Cristo em nós. O amor é tudo, né? Se não for o amor de Deus em nossas vidas, esse amor que vem de Deus, que é o próprio Deus em nós, nós não chegaremos, né? Nós não viveremos isso, não teremos capacidade, não viveremos, não conseguiremos viver as tentações, as perseguições, as lutas, né? Quando formos forjados verdadeiramente. Então é isso, passar pelo fogo é estar mais próximo de Deus e ver o sobrenatural com Ele. Então foi tremenda essa aula, muito maravilhosa. Deus abençoe os irmãos aí.
Amém. Glória a Deus. Perfeito, irmão. Excelente. É isso aí. O fogo me permite ver o Senhor, estar na presença dele. E aí, por isso que o apóstolo Paulo fala, todas as tribulações, mas o apóstolo Paulo, ele louvava lá onde as fezes dos prisioneiros caíam, e ele estava adorando. Isso é loucura demais, né? Isso é só produzido pelo Espírito. E aí, por isso que ele fala, tomo tudo como perda, por amor a Cristo, que é o que interessa. É amor. Ou seja, isso aí só pode ser o fogo do Espírito, tratando mesmo, para o cara chegar nesse ponto, né? E poder ver a Deus, que é isso, né? Que foi o outro texto lá que fala que passamos a resplandecer ele, né? Sendo transformados à sua imagem, porque estamos diante dele, porque esse fogo me permite me conectar com ele por causa do amor, por causa dessa essência. Fala, Vinícius. Rapidinho aqui, é que eu lembrei de um versículo. Olha o nível dos caras. Atos 5:41. Retiraram-se, portanto, do sinédrio, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E aí, é isso, como é que explica? Alegria da perseguição. É o evangelho, né? E aí, amados, é isso, a gente quero, junto com todos, viver isso. E aí a gente reflete um pouco por isso. Pastor, você ia falar mais alguma coisa? Não. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Mais alguém, amados? Deixa eu ver se tem mais algum comentáriozinho aqui. Não. Amém, glória a Deus. É isso. Então, amados, vamos encerrar, né? Descansar um pouquinho, né? Deixar o Espírito Santo remoer isso aí nos nossos corações. E glória a Deus. E aí, a aula que vem ainda tem mais. A gente precisa falar um pouquinho mais desse amor. Na verdade, a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Que, como nós falamos, é a continuação, né? O amor é a essência principal, mas ela produz mais, né? Não para. Então, a aula que vem a gente vai encerrar esses temas do batismo, dando continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito e outros pontos, provavelmente, né? Mas a ideia é essa. Depois de falar do amor, a gente precisa falar do fruto, em oposição lá às obras da carne, que é justamente esse fogo, o que o fogo precisa consumir para que o fogo mantenha vivo e aceso o que tem que ficar, que é aquilo que não perece. Amém, glória a Deus. Enfim, tô dando spoiler, né? Semana que vem a gente finaliza então esse tema para no próximo tema, amados, a gente tá falando de espírito, de intimidade, falando sobre esse processo, e aí a gente vai ver isso na prática. Então, os dois próximos temas é nós aplicarmos na prática busca e intimidade com o Senhor, que é o que a gente precisa, né? Então, diante de todo o entendimento e revelação que nós estamos tendo acesso, a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, glória a Deus, que a palavra nos ensina o que precisa ser feito, né? Então, a gente vai, né, ver de forma prática como que a gente pode fazer isso. Amém, glória a Deus. Mas, amados, vamos orar então. Paizinho, te louvamos, te adoramos, Senhor. Teu infinito amor, tua graça, Pai, sobre nós, infinita, insondável. Te louvamos, Pai, por tudo, Senhor, por todo esse entendimento, Pai, pela revelação de quem Cristo é, do agir do teu Espírito. Pai, nós queremos nos submeter a isso, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Nos purifica, nos liberta de nós mesmos. Possamos, Senhor, ser cada dia mais parecidos com Cristo e nos alegrarmos diante de qualquer circunstância, porque o Espírito Santo habita em nós, Pai. Possamos não ficar inertes, Senhor, mas que possamos viver, realmente viver a plenitude do Teu reino, compartilhando o amor que recebemos, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, nos dê a Tua bênção, a Tua paz, que essa noite venha ser
uma noite de descanso na tua presença, Pai. Te louvo, te agradeço, assim, por tudo, no nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Meus amados, glória a Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até semana que vem. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Na paz, todo mundo. Amém. Boa Glória a noite. Deus. Amém. Boa noite.